Olá galera, beleza? Vou falar hoje um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. As causas do conflito, as alianças e deflagração do conflito, o desenrolar da guerra, como ela se desenvolveu, a fase da guerra de trincheiras que aconteceu entre 1914 e 1917, como essa guerra caminhou para o fim, a derrota, falar um pouco da derrota da aliança, e também um pouco sobre a tecnologia e as armas letais utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, a expansão imperialista europeia do século XIX acirrou a disputa pelos mercados coloniais da África e da Ásia. Essas e outras disputas foram responsáveis pelo início de um conflito armado que tomou dimensões mundiais. No fim do século XIX, acirravam-se na Europa as disputas pelo controle das colônias na Ásia e na África, das minas de carvão entre França e Alemanha recém-unificada e pela supremacia industrial entre Inglaterra e Alemanha. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, emergiam movimentos nacionalistas, sobretudo nos impérios austro-húngaro e russo, defendido por grupos étnicos como os eslavos, os tchecos, os sérvios, que lutavam por sua autonomia política. A Península Balcânica, povoada por diferentes etnias, era provavelmente a região mais conturbada na região europeia. E as alianças e a deflagração do conflito? Quais foram as alianças que se desenrolaram aí, que se compuseram durante a Primeira Guerra Mundial? Bom, algumas potências europeias firmaram alianças por meio de acordos políticos e econômicos que resultaram na Tríplice Aliança, que era composta aí pelos países como a Alemanha, Itália e a Áustro-Hungria na época, e a Tríplice Entente, que era composta pela França, Inglaterra e Rússia. O aumento das tensões levou a uma corrida armamentista sem que ocorresse um conflito armado. Esse período ficou conhecido como Paz Armada. Em 1908, o Império Austro-Húngaro incorporou a vizinha Bósnia-Herzegovina. A Sérvia se opôs à anexação, pois pretendia formar a Grande Sérvia. Essa questão acabou culminando em um conflito nacionalista nos Balcãs. Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um jovem nacionalista sérvio. Esse fato foi usado como desculpa e desencadeou a guerra. O Império Austro-Húngaro atacou a Sérvia, que recebeu apoio da Rússia e, portanto, da Tríplice Entente. O Império Austro-Húngaro, por sua vez, recebeu auxílio da Tríplice Aliança. Esse conflito mudaria a escala das guerras, envolvendo grandes contingentes de populações civis. Como que essa guerra foi se desenrolando? Bom, apenas um mês depois do atentado, exércitos marchavam para tomar posições nos territórios adversários. Essa guerra foi a primeira a envolver países de todos os continentes, apesar de grande parte de suas batalhas ocorrerem na Europa. Ambos os lados procuravam regimentar países. A princípio, imaginava-se que seria um conflito rápido, mas o grande equilíbrio entre as forças militares não permitiu que houvesse um vencedor imediato. Em agosto e novembro de 1914, as tropas se deslocavam pelos territórios europeus. Durante esse período, conhecido como Guerra de Movimento, a Alemanha pretendia invadir a França e a Bélgica, porém não conseguiu avançar muito graças à resistência francesa. E a Guerra de Trincheiras, que se deu aí de 1914 a 1917, a partir então dessa data, 1914, a guerra tomou outro rumo. Franceses, alemães e ingleses improvisaram trincheiras para proteger a si e a seu território. As trincheiras consistiam em canais cavados no solo protegido por arame farpado e por sacos de terra ou areia, e chegavam a ter quilômetros de extensão, formando por vezes ligações entre os exércitos aliados. Esses canais foram a solução para as linhas de defesa, já que as novas armas, como metralhadoras, granadas, destruíam facilmente os ataques de infantaria. Dentro das trincheiras, centenas de milhares de soldados enfrentavam durante meses seguidos chuvas e inundações, lama, piolhos, ratos e todo tipo de doença. Os exércitos imaginavam que essa guerra sem ação iria durar pouco, porém a tática persistiu por 3 anos. A partir de 1915, o conflito também começou a se desenrolar no mar, já que a guerra de trincheiras não permitia grandes avanços. Optou-se então por atacar navios que forneciam alimentos aos civis. Começou então a se utilizar um dos maiores inventos da época como arma de guerra, o submarino. Como que a guerra foi caminhando então para seu fim? Bom,
No ano de 1917, a Rússia teve início a Revolução Socialista. As perdas russas na guerra eram grandes e o novo governo assinou um tratado de paz em separado com a Alemanha. Assim, em 1918, a Rússia se retirou da guerra. Os Estados Unidos, até então neutros no conflito, entraram na guerra após o ataque de submarinos alemães a seus navios. Apoiando a Tríplice Entente, os estadunidenses foram um dos elementos fundamentais para neutralizar o poderio militar alemão e, por fim, a guerra. O Império Alemão também passava por problemas internos. Manifestações em várias cidades contestavam o governo e a guerra. Greve nas fábricas de munições também se multiplicavam na França e na Inglaterra. A crise fez com que o imperador alemão renunciasse, instaurando-se uma república. A Alemanha já não tinha mais condições materiais nem humanas de permanecer no conflito. Somava-se a essa crise a ofensiva da Tríplice Entente, sobretudo após a entrada dos Estados Unidos. Em novembro de 1918, a Alemanha e seus aliados reconheceram a derrota. Enquanto a guerra durou, foi muito difícil manter o apoio dos soldados e da população civil ao conflito. A destruição das cidades e dos campos causava racionamento de alimentos e exigia trabalho dobrado na fábrica de armas e utensílios para os exércitos. Além disso, em torno de 10 milhões de pessoas morreram e o número de feridos e mutilados nunca foi tão alto. Os governos investiram maciçamente em propaganda para estimular a participação na guerra. Porém, com o passar do tempo, os soldados abandonavam em decorrência do cansaço, da alimentação precária e das más condições de vida. Exércitos inimigos chegaram a se confraternizar. Muitos soldados desobedeciam às ordens, recusando-se a lutar. A campanha pacifista era cada vez maior. A guerra não fazia sentido para os combatentes. Em relação à tecnologia e às armas letais utilizadas na época, os avanços da ciência e tecnologia influenciaram muito, sempre influenciaram. Era tão elogiado, no fim do século XIX, aí com físicos como o alemão Albert Einstein, o matemático Poincaré, o Born, havia aí uma revolução tanto na medicina quanto na mecânica quântica, uma nova disciplina, e parte desse conhecimento teve influência na guerra. Ou seja, todo o conhecimento científico também foi responsável pela morte e destruição. Apesar de que esse conhecimento científico não fosse feito para esse fim, acabou sendo utilizado como em armas de guerra. Invenções tecnológicas como o submarino, o avião, armas mais rápidas e de maior alcance mudaram as estratégias militares de ataque e defesa. Muitos países pararam sua produção industrial convencional para produzir armas e acessórios. Os artefatos bélicos resultantes desse esforço de guerra tinham poder de destruição jamais visto. Bom, galera, foi isso daí. Espero que você tenha gostado da aula. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e até a próxima aula. Até mais!